que o ponto alto aqui é a culpa por ter tido e o outro não ter. Isso está porque você acredita que o outro tá lá por uma injustiça, mas cada um está onde se coloca. Então vamos lá, Kelly, que forma é essa de lidar com a insegurança emocional? Como é que é isso? Peraí, deixa eu só respirar que eu tô nervosa. Oh, meu Deus, calma! Pronto, já tô... Ai, aceitei já. Isso aí. Eu lhe acompanho há muito tempo. Seus vídeos é aqui em casa o dia todo. Que legal. E eu tô aprendendo muito com você. Participei toda dessa semana. Tô tremendo ainda. Respira, relaxa, só um bate-papo. Participei da semana de imersão. Tá. Tô fazendo um projeto para ver se eu vou conseguir participar da turma. Porque no momento eu estou desempregada. Então, Andresa, eu preciso lidar com a minha insegurança emocional. Eu já venho um caminho de busca de autoconhecimento há muito tempo. Tá. E fica mais fácil identificar isso, que eu sei que vem de lá da minha infância. Aos 6 anos de idade, meu pai sofreu um acidente, minha mãe teve que morar em outra cidade e me deixar com os meus avós maternos. Tá. Então, eu já identifico que isso vem de lá. E aí, quando eu começo um relacionamento afetivo, eu começo a ficar ansiosa, assim, a achar que eu não estou merecendo viver aquilo que está muito bom. E se a pessoa me largar? E se a pessoa me deixar? E isso reverbera em todas as situações. Por exemplo, na minha vida profissional. Eu sou formada em Direito, ainda não passei na OAB, estou com 35 anos e eu me culpo bastante. Eu faço, poxa, minha vida está parada, o que é que eu sou? Entende? Aí eu fico querendo descobrir qual é a minha missão aqui na Terra. O que foi que eu vim fazer? Será que realmente eu vou ser advogada? Porque eu gosto da área criminal. Eu já participei de alguns processos criminais e eu me sinto feliz com isso. E também me sinto feliz em ajudar as pessoas quando recorrem a mim em busca de um conselho, Kelly, você tem uma energia maravilhosa, só em estar perto de você já me sinto bem. E aí depois eu fico com esses vazios todos dentro de mim e digo, cadê a Kelly que ajuda todo mundo e eu, entende? Por que é que eu tô passando por isso? Tá, Kelly, mas vamos lá, vamos tentar organizar tudo isso, porque você falou de umas 15 coisas. E vamos tentar, por que que você... Eu não estou criticando não, tá? Então, ó, gente, é legal a gente prestar atenção nisso, porque dentro da psique da Kelly, ela liga tudo isso. Então, assim, ela conecta uma coisa com a outra, sabe Deus por que dentro dela funciona assim. Então, não é um julgamento, é uma percepção, entende? Em alguma coisa interna sua, você faz conexão. Que para nós aqui de fora, para mim, isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Mas você ligou tudo. Então, fica mais difícil você ter lucidez sobre isso quando você liga tudo. Não significa que você tem que desligar. Significa que pode ser que fique mais fácil. Pode ser, porque cada caso é um caso, cada pessoa é única. Né? E o terapeuta ele tem que estar pronto para ajudar aquela pessoa da maneira como ela é. Né, do que ela precisa. Então, vamos lá. Eu acredito, eu vou falar assim, eu alucino, tá, que fosse mais fácil, embora você conecte tudo, porque dentro de você está tudo conectado, isso não é um problema, e nem é para separar, porque essa é a sua habilidade, né? Mas eu alucino que se você... Alucina é assim, só tá na minha cabeça, entendeu? Quando a gente fala assim, alucino, tipo, é um achômetro aqui. Então, eu alucino com a minha experiência, mas é uma alucinação, a gente vai tocar isso junto, que se você, embora esteja tudo conectado, e vai se manter conectado, a ideia não é desconectar, porque essa é você, se a gente tratar, se você olhar para cada um desses pontos em separado, você vai tirar o recheio de cada um deles. Ó, recheio significa... Lembra da aula de português lá?
que a professora falava assim, faz um resumo do texto. Então, qual é a moral da história? Qual é é o resumo mesmo. Só que o texto está falado ao invés de estar escrito. Tá. Essa é a diferença. Você me falou uma coisa, eu preciso fazer o resumo. Interpretação de texto. A gente achou que não servia para nada lá na escola. Pois é, serve para tudo na vida. Quem não sabe interpretar texto, seja ele falado, seja ele escrito, não consegue perceber a luz, não consegue dar luz para as coisas. Sim. Tirar a alma da coisa, tá? Então vamos lá. Se você pega cada uma dessas historinhas e faz a interpretação desse texto que você contou e tira o recheio é o quê? A alma daquilo. E aí vê dentro dessa alma o que te dói, qual é a questão. Você vai perceber que em todas elas tem o mesmo conteúdo. E aí você vai, depois disso, trabalhar o conteúdo em você, não a história. Entendo. Não o separadinho, entendeu? Então, a historinha foi só o que aconteceu, tá? Então, é como se o meu medo sempre fosse de ser abandonada. Tá. Então, você já fez isso. Ótimo, que a gente não precisa trabalhar isso agora. Beleza, isso. Você tem medo de ser abandonada. Isso você já entendeu. Já entendi. Tá. E o que isso tem a ver? Ó, presta atenção. Então, você já entendeu que lá na infância você se sentiu, apesar da tua mãe não ter te abandonado, o sentimento foi de abandono porque ficou com os avós. Quando você... Então, olha que legal. Então, se você já entendeu que é o abandono, que é a maioria das pessoas, tá? Tá tudo bem. Foi o meu por muito tempo e é o meu ainda, que ele só tá calibrado, entende? Eu só consegui ir para a polaridade positiva dele. Então não significa que ele não exista. Ele é um padrão, enfim. Então, vamos lá, ó. Então, se é o abandono. Mas o que o abandono tem a ver com tirar a prova da ordem? Que tem. Mas o que é que dentro da Kelly tem? É como se quando eu tirasse a prova da ordem, eu fosse olhar para mim e dizer, pronto, agora você é adulta, você não é mais aquela criança que precisa ser cuidada. Ah, você tá muito bem, Kelly, você já tá sabendo das coisas. Graças a você. Lá na frente. Muito bom, é isso mesmo. Então, se você crescer, ninguém vai mais precisar cuidar de você. Esse é o movimento interno, faz sentido? Né? Então, se você crescer, ninguém precisa mais cuidar de mim. Mas... Vai, pode falar, desculpa. Não, é isso, eu preciso ouvir. Eu já falo demais, agora eu tô precisando só ouvir. Tá. Então, ó, você disse uma coisa importante. Eu falo demais. Legal. Você se escuta demais? Porque as respostas já estão dentro de você. Ai, saiu minha imagem. Peraí. A hora que a gente pega no ponto, a imagem cai, gente. É impressionante. É isso. Vocês estão me vendo? Eu estou te vendo. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, mas não estou me vendo. Que maravilha. Ok, vamos seguir. Não põe energia nisso. Relaxa. Tá? Volte a pergunta, por favor. Você falou que você fala demais. Isso. Tá. Isso. Aí você me perguntou se eu me ouço. Se você está se ouvindo. Às vezes, porque quando eu tento me ouvir, começo a entrar em parafuso. Eu começo a surtar sozinha. Pronto, olha, eu tive Kelly, uma crise de ansiedade atenção. no domingo que eu chorei, eu vomitei a tarde toda. Tá, presta atenção, Kelly. Você nem se ouve. Presta bem atenção. Quando nós chegamos no ponto, você não se vê. Na hora que é para se olhar, a sua imagem some. Você não se vê. Você não se enxerga. Você não existe para você. Se você não existe para você, como é que você acha que você... Se você não existe, como é que você acha que você vai existir para alguém?
Não é que você não existe, você existe, mas você não se vê. Entendi. Mais do que se ouvir. Então não é... A pergunta é... Você falou assim... O que eu vou ser, né? O que eu sou? Foi você que falou. Quando você falou que você não Foi, fazia a que eu... prova da ordem, não estava conseguindo passar. E, Isso. o que eu vou ser? O que A eu imagem sou, da né? O avó. que eu vou ser? O que você vai ser? É o que você é. Então, se você não tiver a prova da ordem, aí você não é nada. Cai até a internet, gente. É impressionante quando a gente começa a mexer no ponto. Tem gente que acha que a gente é doido, mas a gente não é. A gente é um pouco, mas tá tudo bem. Você escutou o que eu falei? Conseguiu escutar? Tá caindo total. Né? Então, eu vou desligar aqui com a Kelly para eu poder falar e ela concluir um raciocínio. Tá? Voltei. Voltou? É, tocou na ferida, some Tá. tudo. Eu aceito. Voltei. Tá? Então é assim, ok, eu aceito, já é ótimo. Agora, o que você vai fazer em relação a isso? Porque assim, se eu não fizer a prova, se eu fizer a prova e eu não passar na ordem, não passar, nunca. Parte desse princípio que não posso nunca passar. Né? Vamos imaginar, não precisa ser assim, mas pode ser. Porque a gente não controla nada. Eu controla nada. Né? Então vamos lá. Se você acontecer isso, aí você não é nada? Só porque você não passou na ordem? Quem você é independente de ordem? Eu tô nessa busca. Então, me responde, quem é a Kelly? É uma Porque, pessoa assim, gente, leve. aí que tá, ó, a gente tá achando que a gente é advogado, que a gente é engenheiro, que a gente é... Isso, a gente não é isso. Ninguém é advogado. Presta atenção. Eu sou a Andresa, eu não sou terapeuta. Eu sou a Andresa, uma pessoa cheia de coisas que não tá aqui para eu trabalhar, porque a gente não tá falando de mim, vamos falar de você. E eu eu me especializei numa área para alguma coisa. Eu tenho uma parte minha é terapeuta, a outra é esposa, a outra é alegre, a outra é triste, a outra chora. Eu sou tudo isso. Eu não sou terapeuta. Eu quero dizer que é como se fosse um chip, entende? As pessoas colocam e elas esquecem que elas têm outro pedaço, como se esse outro pedaço não valesse nada. Como se uma hora Vamos pensar, ó, vamos trazer aqui para minha realidade, que vocês devem estar falando, mas como você fala que não é terapeuta? Sou. Mas vamos pensar que em algum momento eu eu tenha um problema de voz e eu não possa mais falar. Escutou? Escutei, Escutou? escutei. Sim. Aí Que você. eu me odeio porque aí eu não posso mais ser terapeuta, ela fala. Não. Aí eu não sou mais nada? Só por isso? Porque eu não tenho aquela ferramenta? Vamos pensar que a sua ferramenta é a AB. A minha é a boca. A voz. Boca não, nem a voz. Eu Hum. posso não ter voz, mas continuo tendo boca. Então vamos entender. Vamos bem no cerne da questão. Então, assim, você não é nada Então, mas se é você porque não eu. tiver. Pode falar. Então, aí eu fico me cobrando quando eu tô querendo me ouvir. Que eu fico. Eu moro sozinha. Aí eu fico Hum, aqui, poxa, eu tô com 35 anos, eu ainda não me hum. estabilizei profissionalmente, eu ainda não construí minha família e o que é que eu tenho? O que é que eu sou? Eu fico me questionando isso, é uma busca por mim. Kelly, com 35 anos eu tava tomando cerveja todo dia ainda. Eu já assisti sua vida várias e várias vezes. Então, essa aí é a sua justificativa. Isso aí é só a sua justificativa. Não me convence. Não faz essa cara de choro aí que não me dobra. E daí que você tem 35 anos? Você só tem 35 anos. Ainda que você tivesse 60. Você só tem 60. Sim, então, mas qual é a minha missão? O que é que eu vim fazer aqui?
O que é que você Todos gosta de nós fazer? temos a nossa missão. O que que você... Não sei. Você construiu a sua? Na outra vida eu deixei a minha prontinha para pegar. Eu comecei ela lá. Qual é o sentido da vida para você? O sentido Ou da você acha que a vida. missão vai vir pronta? Não, cada um colhe o que planta. O que que você plantou? Ó, vamos lá. Já falei isso muitas vezes. Dívidas kármicas, lições kármicas e processos missionários. É que quem está no humanoterapeuta entende um pouco melhor isso, fica mais fácil, tá? Se você veio numa lição, já terminou os karmas, já não construiu mais. O que construiu? Pode estar na missão. Se fez karma, vai ter que pagar, ponto. Não existe essa passeio de fase e nunca mais volto para trás. Esquece isso. A vida é contínua, não tem trás nem frente, é um eterno agora, tá? Ok. Comecei na minha lição kármica. Eu posso viver 500 anos na lição kármica lá sem fazer nada. Ai, que minha vida é dura, ai, que eu tô depressiva, ai, não tem nada, não sei o que é. Ou eu posso construir a minha missão. Pô, essa vida tá uma caca, eu só fico aqui sem fazer nada, não aguento mais. Vou fazer alguma coisa de útil pro mundo. O quê? Sei lá, vou pegar minhas coisinhas, vou lá pro meio do sertão onde as pessoas passam fome e vou achar um jeito de fazer eles comerem. Essa é a minha missão. Ah, vou para a África cuidar das pessoas com AIDS. Ah, vou descobrir, mas eu não sei nada de AIDS. Vou aprender. Ah, vou aprender a fazer cisterna para botar água lá pro povo que não tem para beber. Ah, não sei, vou dar orientação para quem tem HIV. Vou aprender a cuidar de quem é homossexual e passa pelos processos de dor. Mas não é só da boca para fora, é ir lá e botar a mão na massa, né? E vou construir, eu gosto disso, isso me faz vibrar. Ou eu tive uma pessoa na família que sentiu essa dor e eu vivi isso. Se eu ajudar como eu ajudei essa minha prima, minha tia, meu papagaio, periquito, meu cachorrinho também, tá, gente? Também é missão, tá? Eu gosto de fazer isso, como é que eu fiz? Ah, vou, sei lá. E aí eu vou, na prática, fazer alguma coisa. Vou pegar uma dor que eu vivi, ou não, tá? Mas por isso que eu falo que minha maior dor pode se transformar na minha maior força, e vou produzir algo ali. Vou começar com a minha missão, porque aquilo faz sentido para mim. Aí, quando você vai vindo das outras vezes, você começou a missão. Você pensa que a missão começa e aí já é grande, é só alguém preparou ela para você. Gente, isso não existe. Existe uma continuidade. Existem pessoas afins que se unem por um propósito comum. Entendi. Mas não significa que alguém vai enfiar o dedo na sua cara e falar, a sua missão é essa. Então, todo mundo tem uma missão? Nem você falou, mas todo mundo tem uma missão. Não sei. Não sei. Entendeu? Então, como é que você vai saber isso? Você e todo mundo que está aqui. Eu falo todo dia a mesma coisa aqui. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de ajudar as pessoas. Ótimo. Fazendo o quê? Principalmente as pessoas que são excluídas. Por exemplo, as pessoas que estão no presídio. Para mim, não é o que eu sempre ouvi, sempre ouço. Ah, Kelly, bandido bom é bandido morto. Eu sempre digo, até que seja alguém da nossa família ou alguém que a gente ame. E por que ele se tornou um bandido? Qual é a história de vida dele? Por trás de um bandido é um ser humano. Então, Sim. por que excluir? Entende? Então, eu gosto de olhar e ajudar essas pessoas. Mas muitas vezes, por eu ser muito intensa, muito emotiva, eu acabo vivendo a dor do outro que não é minha. E isso dói em mim, Pode falar? entende? Então, Eu queria ser um pouco mais fria, eu não queria ser assim intensa, assim. Mas você é o que é. Tá vendo? Você quer ser o que você não é. Tá vendo? Tá vendo que você não quer ser o que você é? Você não aceita o que você é. Tá querendo sempre ser. Ai, porque tá vendendo isso, tá, gente? Vocês têm que equilibrar. O controle tá com vocês. Inteligência emocional é não ter emoção. Oi? Oi? Eu quero ver quem é que consegue. Quero ver quem é que vai tá bom nisso. A inteligência emocional implica em reconhecer a minha emoção, saber que sou assim, aceitar que sou assim, e entender que algumas coisas dá para mim, outras não dá. E entender que, de repente, o que é que te move a ajudar o outro?
nessa condição que você trouxe. E eu acho super válida e super honrada, tá? O que é que te move a ajudar o outro? Primeiro, as pessoas, nem todas pensam como você, certo? Você quer ajudar o outro porque você quer ajudar aquela pessoa ou porque você quer brigar com o mundo porque todo mundo tem que pensar desse jeito? Vai prestando atenção onde é que fica o seu desgaste energético, o seu desequilíbrio emocional. Entendeu o que eu quero falar? Eu não tô tirar o julgamento, porque às vezes você começa nesta briga e aí isso é um desgaste energético. Você querer provar para o outro e fazer ele engolir goela abaixo que ele está errado, que ele tem que pensar do jeito que você acha que é o certo. Não estou nem falando que está certo ou que está errado. Eu estou falando que o desgaste energético que você tem disso, você gasta mais energia com isso do que ajudando de fato aquele cara que precisa. Entendi. Não estou falando que é isso. Estou só alucinando que você possa ter um desgaste muito grande nisso. Faz todo Tá? sentido. E aí você gasta muita energia com defunto morto. Querendo enfiar a goela abaixo que o outro pensa que nem você. Aí isso é o quê? O orgulho mal usado. Orgulho mal usado. Aí eu vou voltar lá atrás, na minha infância. Hum. Isso tem a ver com o fato de eu ter sido criada por minha avó. E minha avó sempre me protegeu, sempre me dava tudo que eu queria, o mundo era maravilhoso. E aí, em 2011, quando eu a perdi, ela faleceu. Logo quando eu me formei, ela faleceu. Aí eu fui para a vida sozinha. E a vida não alisou. A vida Até porque ela não alisa. foi quando eu olhei assim. Mas, em contrapartida, eu também tenho uma pessoa que sempre está ali comigo, que pagou meus estudos, que é meu tio. É como se fosse a minha base de tudo. Se o mundo inteiro acabar, eu sei que eu tenho meu tio ali, entendeu? Só que eu não posso também viver só sob a sombra dele. Sob, não. Sim. Se nada der certo, eu tenho meu tio. Eu quero construir o meu, eu quero ter o meu. Aí é Tá? onde Mas esse mas orgulho. as bases estão mais profundas, Kelly. As bases estão mais profundas. Você está querendo. Ó, tem uma coisa que eu senti aqui a hora que você estava falando uma coisa. Deixa eu ver. Olha, presta atenção aqui, ó. Isso aqui não é uma alucinação mais, agora foi uma percepção de sentir, tá? Você quer ajudar Olha, então a primeira coisa é para de gastar energia tentando enfiar a goela abaixo do outro o que você acha que é o certo. Porque isso é o orgulho mal usado. E aí você gasta energia no lugar ao invés de gastar com quem de fato precisa. Que é o seu cliente assistido, enfim, que é o presidiário, que teve a dor, que é um ser humano, que teve uma vida difícil, certo? Ajuda aquela pessoa. Essa é a pessoa, tá? No que você traz. Olha que eu ia falar uma coisa importante, agora caiu a internet dela. Mas eu vou falar, vou esperar voltar. Ó, Certo. essa é a pessoa que você tem que ajudar, porque é ela quem tá com problema. Se vocês se juntarem para brigar com o Tá. mundo, vocês entraram na frequência da guerra. Já era. Já era a frequência da briga. Na guerra, alguém tem que perder. Alguém tem que morrer. Ou mata ou morre. Aí, frequência errada, tá? Vou aqui só pensar uma coisa. Quando você, e esse foi um sentimento bem forte, que veio uma sensação. Certo. Quando você fala, porque olha onde você ligou as coisas, não é com todo mundo assim, é porque você ligou uma coisa com a outra que eu não sei de onde isso se liga em você, e liga. Porque tá aí. Você falou, será que isso tem a ver com a minha avó ter cuidado de mim, ter me dado tudo? E aí depois, quando eu a perdi, a vida não ter amaciado para mim? Porque faz sentido, presta atenção, eu dizer que você se sente culpada por ter tido tudo, e aí por isso não ter virado um marginal, um ladrão, e as outras não terem tido tudo e terem virado? Porque eu não sei por que você conecta. Eu tô falando uma coisa,
Não fica brigando com o mundo, olha para quem precisa, aí você fala, não, mas será que faz sentido a minha avó não ter me dado tudo? Então, dentro de você, isso tem uma conexão. Existe um sentimento de não merecimento, porque o outro não teve uma dor, e aí acabou virando um bandido, e tá lá porque não teve todo esse apoio de um alguém, e você teve, e você se sente, de certa maneira, culpada em relação a isso? E não se sentindo merecedora? Porque aí vai no não merecedora do afeto da mãe, no não merecedora do trabalho, no não merecedora do namorado, do relacionamento. Foi tudo que você viu que você colocou tudo no mesmo balaio? Eu falei, peraí, tá mais profundo, vamos analisar separado. E aí tira o recheio, aí você já me veio com o recheio, que era o abandono, né? Então, quando você linkou essas duas coisas, eu falei, tem alguma coisa aí dentro. Por que ela liga isso com aquilo? Lé com cré. Entendeu? E Entendi. agora me responde, faz sentido? Todo sentido. É como, então, pronto, eu vou usar o exemplo do relacionamento. Comecei algo novo e aí estou muito feliz, muito, e aí eu fico olhando, eu faço, e se isso tudo acabar? E será que é mesmo isso? Será que é como se eu não me sentisse realmente merecedora de estar vivendo isso? É como se eu sentisse culpa. Então, aí é que tá. O ponto tá aí. O ponto tá nesse merecimento. Que não é assim. Porque agora tem uma vertente que fala, eu mereço tudo, eu mereço tudo do mundo. Não é bem assim, porque a gente não é essa coisa maravilhosa aí, não. A gente é só mais um animalzinho aqui no meio de Sim, tantas espécies dentro do planeta Terra, né? De sim. tantas. Mas não significa que a gente não mereça, né? E também a gente precisa entender que a gente merece o que é da gente. Mas eu acho que um ponto mais importante aí, que é, assim, o humanoterapeuta faria muito bem para você. Muito, muito bem. De Eu já verdade. Porque tinha, você né? entendeu outras bases. Que eu não consigo te trazer assim de uma maneira tão simplificada que não gere mais dor do que alívio, tá? Porque é uma desconstrução, né? Todo mundo fala assim, faz curso para construir. Não, aqui o humanoterapeuta a gente faz curso porque é para desconstruir. Isso. Porque a gente desconstrói e aí constrói com bases mais sólidas, né? Tira aquilo que é pesado, que está em excesso, para então, ou destrói aquilo que de fato não serve mais, né? Pode ter servido, a gente agradece, mas não serve mais. E aí reconstruir em bases mais claras, assim. Mas vamos lá. Cada um tá onde se coloca, certo? Certo. Já ouviu falando isso milhares de vezes? Áreas. Tá. Essas pessoas que você defende, elas estão onde se colocaram. Andresa, mas elas não tiveram oportunidade. Eu não estou questionando. Mas por que elas nasceram desta família, nesta estrutura? A mesma coisa da missão que a gente precisa construir, as bases precisam ser construídas também em outras vidas e realidades. Então, eu não estou defendendo, eu só estou fazendo com que você perceba que se você nasceu desta mãe, desta avó, teve essa oportunidade, você estava onde se colocou. E que com tanto pai para nascer, para que aquela criança foi nascer daquele pai, daquela mãe? Se tudo é por sintonia, não é uma escolha, é uma sintonia para equilibrar dívidas kármicas, lições kármicas e processos missionários. Alguns são dívidas e a coisa enroscou. Outros são lições, não passou de ano, vai ficar na lição. Então, eu quero que você, até porque você vai olhar para essas pessoas, vai tratar delas, vai cuidar, sim. Se isso faz seu coração feliz, faça, né? Porque você tem o que elas precisam para que elas compreendam também essas bases. Porque senão fica na vitimização. E a vitimização não faz ninguém forte. Né? Se uma pessoa, por exemplo, tem uma história de um rapaz que eu não vou saber exatamente, se alguém souber aqui me conta melhor. Que ele estava na corrida, era uma corrida profissional, e um queniano estava na frente, o queniano se distraiu,
Era um queniano e um outro que eu não sei se era um espanhol ou se era um italiano, não me lembro direito. E na corrida estava na frente, chegando quase na linha de chegada. O queniano se distraiu, acho que era um queniano. E aí ele parou um pouquinho antes, achando que já era a chegada, né? Só que não era. E o outro foi vindo atrás e ele começou a falar, vai, 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 porque ele ia chegar em segundo lugar. Vai, vai, vai. E esse cara não entendia a língua, não entendeu o que ele estava falando, porque era outra língua. Aí ele foi, e acho que ele foi meio que empurrando o queniano. Ao invés de o cara parou, ele podia passar na frente e ganhar. E aí o repórter perguntava para ele depois, por que você fez isso? Ele falou, porque não fazia sentido, ele ganhou a prova. Não, mas ele se distraiu. Você podia ter passado ele. Não, mas eu não passei ele. Ainda que eu tivesse passado, ele correu mais que eu. Eu não ganhei. Porque, porque não é meu esse título, porque eu não consegui. Eu não fui o primeiro, eu fui o segundo e tá lindo o segundo. Porque assim, quando eu pego uma coisa que não é minha, ainda que eu a tenha, ela não é minha, porque eu não a conquistei. Porque eu preciso pegar do outro, então eu tenho. Não, eu não tenho. Eu posso até ter o material, mas eu não tenho aquilo. Espiritualmente falando, eu não tenho. Então, esse trabalho que você vai fazer com essas pessoas implica em elas conseguirem ter, porque aí elas começam a ter o valor de si próprias, porque aí elas, senão não tem o valor, entende? Então a corrida ali, ainda que ele ganhasse, não tinha o valor, ainda que ele ganhasse o dinheiro, ainda que ele ganhasse o prêmio, ainda que ele ganhasse a medalha, ainda que ele ganhasse, nossa, como ele é espertinho. Mas ele não tinha aquilo, ainda que tivesse, porque ele não tem o valor. E o valor é uma frequência. Então, essas pessoas que você vai auxiliar, você vai ajudar em tudo isso. Né? E vai que vai. Vai plantando, colhendo. Até entender. Então, quanto mais o fundo do poço é fundo, quanto mais a pessoa chegar no fundo do poço, mais rápido ela sai. Então, ficar protegendo é ruim. Mas vamos lá. Entendeu o que eu quis dizer? Que Entendi. ela pode fazer ou pode não fazer. Não crie expectativa sobre isso. Porque ele está ali por alguma razão. Andresa, Que vem, pode ser kármica. Quando todo mundo me diz isso, Kelly, você cria expectativa demais em cima do outro. Como é que a gente vive sem criar expectativa? Eu queria saber essa mágica. Vivendo um dia de cada vez, sem criar como você gostaria que acontecesse, porque isso é só a sua ilusão. Ilusão pura. Ilusão pura. Ilusão e controle. E aí, quando não sai do jeito que você queria, você fica bravo ou triste. Ou os dois, Em né? tese, brava, tá? A tristeza vem depois da raiva. Mesmo que a raiva seja pra dentro. Tá? Raiva de mim mesma, autocrítica, uma coisa. Ainda assim, ela vem e depois vem a tristeza. Né? Vem um... Como assim? Eu planejei tudo. Mas quem é você para planejar alguma coisa? Que controle é esse? Que é o que eu venho falando. Que controle? A gente Eu fiz fez tudo controle. certo. Então, expectativa é controle. É ego. É orgulho. Entende que vai tudo para o mesmo lugar? E não se sinta ofendida de eu falar do orgulho. A Não. gente tem que ir calibrando isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tem que ter orgulho de quando você faz o trabalho bem feito, mas sem a expectativa. Você fez porque fez e ponto. Então começa a perceber tudo isso em você é porque você acredita que tem um jeito certo. E que o jeito que está na sua cabeça é o certo. E que esse rapaz está errado. E que a mãe dele e o pai dele estavam errados. E que a sociedade está toda errada. Porque você está enxergando desta maneira. Só que você precisa parar para perceber que é só a sua maneira de ver. Nem é certa, nem é errada. É só a sua maneira. E isso bota nosso orgulho lá no pé. Joga ele lá nos coitado, lá no chinelo. Fala, orgulhinho, ó, menos aí pra você, que você tá se achando. Fala com ele assim. Vem cá, mamãe te ama, fofo, mas menos para nós, que a gente não tem todo o conhecimento do todo. Do bolo inteiro a gente conhece só uma fatiazinha. A gente não sabe tudo o que essa ancestralidade traz, o que esses seres que já viveram, tá? E estão trazendo, né? O que essa pessoa também já recebeu, o que também ela já fez para estar nessa condição.
Porque se tudo é por sintonia, não tem como ser diferente, é imã, tá? Imã por frequência, imã por processos kármicos, de vidas kármicas, lições kármicas. A gente se acha muito bonzinho, mas a gente também já passou das nossas, já se arrebentou inteirinho para poder estar desse jeito, porque aprendeu, aí entendeu, né? E aí também entender os outros lados, porque também você olhou para um lado e é lindo o seu olhar. Mas quando a gente olha para o lado daquela mãe que perdeu o filho por conta daquela pessoa, que também não foi vista pela mãe, é Um ciclo. uma roda sem fim. Então, a sua expectativa e o seu julgamento faz com que você entre nesse bolo energético de algo que você não conhece, energética e espiritualmente falando. Né? E aí você vai estar numa guerra, porque sempre vai ter alguém contra. Entendi. E você vai estar sempre de um dos lados. Só que não existe lado. Não existe lado. Então presta bem atenção nessa nessa sua culpa. O ponto alto aqui é a culpa por ter tido e o outro não ter. Isso está porque você acredita que o outro está lá por uma injustiça, mas cada um está onde se coloca. E isso precisa ter um olhar para a espiritualidade, para a ancestralidade e para o processo reencarnatório. Para o processo de evolução. Senão, você vai ficar nessa dor. E vai ficar se autopunindo. Se autopunindo. E aí, não vai merecer nada, não vai conseguir nada. Vai conseguir, mas não vai nem aproveitar o que consegue. Porque aí você ter com o namorado, ao invés de você estar aquele dia com ele, mas a expectativa para a vida inteira? Não existe vida inteira, existe aquele dia, tá bom, que curte aqui. Amanhã a gente vai vendo. E amanhã a gente vai vendo. E se tiver bom. Só que a gente tá lá na frente, querendo já casar, ter filhos, e não consegue nem dar alguma bendada. Porque não tá ali, tá lá daqui 10 anos pra frente, não tá ali, não tá presente. E sexualidade é presença. Entendi. Vida é agora, entende? Aí não consegue nem aproveitar, aí não consegue nem sentir prazer ou sentir tudo que poderia sentir naquele momento de presença. Aí o moço tá lá, o moço não encontra você porque você não tá lá, ele vai embora porque você não tá lá. Onde é que você tá? Entendeu? No Você tá futuro na que ainda frente, não ou você tá existe. lá no presídio, ou você tá na OAB, você tá em qualquer lugar, menos ao lá, naquele momento. Aí ele não te acha, aí não sintoniza. Entendi. E aí as pessoas ficam porque elas se sintonizam, não porque a pessoa, por que ele fica comigo porque eu sou legalzinha? Você é bem legalzinha pra ele ficar comigo. Ninguém fica com ninguém porque ninguém é legalzinha. Tem se não, ia ser assim, ó, por que alguém ia gostar? Você mesmo que falou de presídio. Por que alguém ia escolher gostar daquela pessoa que tá lá? E vai, e passa um perrengue desgraçado para ir lá dentro visitar. Mas fala, eu gosto, mas por quê? A gente não ia escolher gostar só da pessoa legal? Se fosse uma escolha racional, Sim. a gente não ia escolher gostar de uma pessoa que é sem vergonha, que uma pessoa que é pobre, lascado. A gente não ia escolher. Mas existe um negócio que chama presença. E presença não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com estado social. Tem a ver. Então as pessoas não sintonizam porque a gente é legalzinha, certinha. Sintoniza porque sintoniza. E quando não sintoniza, não sintoniza. E é só. E às vezes é uma relação sexual sensacional, né? Uau! Mas não tem sintonia para a vida. Sexualmente falando, é ótimo. Ponto. Não tem sintonia aquele casal. Pode ter sintonia sexual, carne, pele, mas não sintonia espiritual. E tá tudo bem também. Entendeu? Mas aí vai Entendi. querer que aquilo seja uma vida, uma missão junto, vai. Que uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí a gente pode ir vivendo aí como a gente quiser. Né? Então, presta atenção. Se a gente não está ali, o outro não me encontra. Quando a gente deixa de ser quem a gente é, o outro não me encontra. E aí, essa é a expectativa, é sempre vivendo um outro momento que não o presente. Aí nem aquele momento é bom. Sempre o medo de acabar. Sempre o medo de acabar.
entendeu? Mas isso é culpa. Presta atenção nesse processo de culpa. Mas com certeza tem mais coisa aí, porque vem de outras vidas, vem de outros processos, vem de Eu vou outras descobrir bases. numa terapeuta. Você vai descobrir as técnicas, muita coisa você vai descobrir, coisas que a gente já foi falando aqui, mas muitas coisas você vai descobrir em como tratar, como trabalhar essas questões dia a dia, sendo terapeuta da própria vida. E aí caiu uma ficha, trata, caiu outra ficha, trata, caiu outra ficha, trata, caiu outra ficha, trata. Pra que ficar sofrendo, entendeu? Nossa, entendi o negócio aqui, vou tratar essa culpa. E aí vou lá trabalhar nela. Algum tempo em cima dela, entre no processo. Nossa, entendi que é isso, agora eu vou trabalhar nela. Trabalhar nela. Entendeu? É por aí, infinitamente. Porque a gente vai evoluindo e vai vindo outras camadas da cebola pra gente ir limpando. Tá bom? Tá bom. Tá? Muito Eu que obrigada. agradeço, Flor. Cuida dessa culpa aí e desse Cuidar. controle que isso aí vai te ficar fazendo a gente sofrer. Precisa disso não. Tá bom? Beijo.